Na série Municípios Capixabas, você conhece agora Domingos Martins, cidade da região serrana com mais de 31 mil habitantes, colonizada por alemães e que tem como base de sua economia a agricultura e o turismo. Localizado a 49 quilômetros da capital Vitória pela BR-262, Domingos Martins não é apenas um município do interior. É cheia de cultura e história marcada pela colonização europeia. A pequena cidade teve o início de sua ocupação em meados do século XIX, quando alemães chegaram em busca de terras férteis. Domingos Martins, antes de 1847, só existiam aqui os índios botocudos, que viviam mais ou menos ali no início da serra, onde hoje tem a divisa de Domingos Martins e Viana. E eram terrenos completamente desconhecidos. Então eram só os índios que habitavam toda essa região aqui, antes dos alemães chegarem, a não ser mais perto de Viana, que viviam os açorianos desde 1811. Em 1847, um grupo de 39 famílias da região do Hunsrück, na Prússia renana, chegaram ao Rio de Janeiro com destino ao sul do Brasil. Na ocasião, governava o Espírito Santo Dr. Luiz Ferraz. Ele foi amigo de infância de D. Pedro II, entendeu? Devido a esta amizade entre D. Pedro II e Luiz Pereira do Couto Ferraz, D. Pedro II quis fazer uma experiência na região de Montanhas do Espírito Santo. Como era um grupo menor, 39 famílias, 163 pessoas, ele perguntou se tinha possibilidade de criar uma colônia nessa região. Então, para fazer essa experiência, foi fundada a colônia de Santa Isabel. E dia 27 de janeiro de 1847, essas 39 famílias se estabeleceram aqui no início da serra, na região de Boa Vista, onde hoje está o marco da colonização alemã no Espírito Santo. O início foi muito difícil, entendeu? Mas mesmo assim, muitos trabalhadores, a colônia de Santa Isabel, em 10 anos, ela prosperou muito bem. Esta foi a grande razão que a experiência que D. Pedro II quis fazer deu certo e ele fundou, então, a colônia de Santa Leopoldina, 10 anos depois. João Velten faz questão de relembrar também a emancipação do município, que pertencia a Viana. A prosperidade das terras colaborou para que houvesse força política e econômica para que a vila, então conhecida como Campinho, se emancipasse e anos depois passasse a se chamar Domingos Martins. De 1847 até 1893, era uma freguesia que pertencia a Viana, ao município de Viana. Mas aí, na época, foi até um vereador de Viana, que se chamava Mariano Ferreira Nazaré, o sonho dele era ter um município, entendeu? Então ele lutou pela emancipação da colônia de Santa Isabel. Aí, quando foi em 20 de outubro de 1893, eles conseguiram a emancipação. Com a emancipação, aconteceu o município de Santa Isabel, que hoje é Domingos Martins. Em 1921, dia 12 de junho, é a data de morte de Domingos Martins, não é? Então, em 1921, governava o Espírito Santo Nestor Gomes. Aí ele mandou um projeto de lei para a Assembleia, mudando o nome de vários municípios do Espírito Santo. Anchieta, por exemplo, se chamava Benevente, não é? E outros municípios, e o nosso chamava-se Santa Isabel. Como Domingos Martins foi um herói capixaba da Revolução Pernambucana, quiseram prestar uma homenagem a Domingos Martins e mudaram o nome do nosso município de Santa Isabel para Domingos Martins. Mas isso eu acho que nunca deveria ter acontecido, porque até hoje
As pessoas daqui não falam Domingos Martins, falam Campinho de Santa Isabel. Passeando pelas ruas de Domingos Martins, é impossível não se encantar com as construções no estilo alemão. O maior símbolo é a Igreja Luterana. Ela é o primeiro templo evangélico do país a ter uma torre. Quem vai a Domingos Martins também não deixa de visitar a Casa da Cultura. Inaugurado em 1983 e tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual 3 anos depois, no local funciona um museu histórico com um acervo de livros, documentos, fotografias, móveis, utensílios domésticos usados por famílias alemãs e italianas na época da colonização. Eu reuni um grupo pequeno e expliquei para eles, olha gente, nós estamos perdendo a nossa história, que nós não podemos perder. Mas por quê, João? Eu falei, por quê? O que eu ouço aqui não é nada do que aconteceu. As pessoas estão morrendo e depois quem que vai nos contar essa história? Aí junta Roberto Kautsky, que foi um grande amigo meu, que gostava muito de história, é um saudoso mesmo, sabe? Ele, apesar de ser muito mais velho do que eu, a gente estava sempre junto. Aí nós começamos esse trabalho de resgate da cultura. Turismo é uma consequência de história e de cultura. O turista geralmente visita um local quando ele tem história, alguma coisa para ele mostrar, entendeu? Então o povo foi acordando para isso e os grupos folclóricos, principalmente, eles fizeram uma propaganda enorme da cidade, porque foi uma novidade no Espírito Santo. O primeiro grupo folclórico do Espírito Santo foi criado aqui em 1984, chama-se Bergfreund, Grupo Folclórico Bergfreund, entendeu? Então esse grupo, quando nós apresentamos para a sociedade, foi assim uma novidade. A partir daí, outros surgiram na região e hoje já são 5. Eles se apresentam nos eventos da cidade e também pelo país. Mas um dos maiores atrativos culturais e turísticos no município é o Festival de Inverno. O evento ajudou a cidade a ser eleita como a mais romântica do Brasil. Durante 10 dias do mês de julho, quando acontece o festival, a população de Domingos Martins cresce em até 60%. Prova de que a atração entrou de vez no calendário turístico e cultural do estado. É um festival tradicional de música do Espírito Santo, Festival de Inverno de Domingos Martins, e é sempre especial estar aqui, porque sempre rola uma química diferente com o público, né, que é formado de músicos, estudantes de músicas e pessoas que amam a música de uma forma geral. Então, toda vez que eu toco nesse palco, existe uma comunicação diferente e muito, muito especial. O público não quer perder nenhum detalhe e tenta eternizar o momento em que a música clássica ganha praça, algo não muito comum. Foi isso que chamou a atenção do médico Luiz Delfino. Ele veio de Salvador para curtir o festival. Ouvir música clássica em praça pública realmente é uma coisa diferente e tem sido muito entusiasmante estar aqui com vocês, participando desse ambiente e com esse licor, com esse vinho que vem animar o clima geral aqui de montanha. O Festival de Inverno, ele é o único do gênero no estado que tem essa valorização da música clássica, né? Isso traz pra gente um grande número de pessoas que vêm atrás e que aprecia a música clássica, mesclando aí também com o popular. Isso garante, né, uma valorização da cultura, a cultura musical, atraindo para cá turismo de diversas partes do estado e até fora dele mesmo, e até mesmo internacional. E quem pensa que a música em Domingos Martins fica restrita ao mês de julho está enganado. Ela faz parte do cotidiano e alia a arte ao meio ambiente. Este empresário resolveu investir na produção de arcos de violino no município e, em contrapartida, preservar a natureza. Os arcos de violino são produzidos a partir do pau-brasil. Conhecidos por seu tom avermelhado, os arcos feitos da madeira do pau-brasil melhoram em até 40% a qualidade do som, considerada pelos especialistas como condição única para tocar violino. Os arcos, desde 1716,
são feitos de pau-brasil, né? Essa madeira chama-se Pernambuco Wood lá fora, justamente porque ela era exportada do porto de Pernambuco, né? E, bem, a partir daí, como a gente sabe, no Brasil, o pau-brasil é proibido de uso desde 1986, né? Então tivemos que criar algumas políticas públicas para poder produzir arcos com essa espécie. Continuando nossa viagem, seguimos para o interior do município. Aqui é possível perceber como a agricultura impulsiona a economia de Domingos Martins. Tanto que mais de 80% da população ainda mora no meio rural. A produção agrária é bastante diversificada, incluindo café, morango e outros hortifruti granjeiros. Cláudio Hoover aposta em frutos e também na cultura do camarão da Malásia e das tilápias. A produção do peixe chega a 4 toneladas por ano. Projeto chamado Peixe na Mesa. A gente abraçou também, entramos no programa e começamos a produzir tilápia. Aí acabamos... Era para vender essa tilápia, era para ir para uma unidade de beneficiamento. Acabou a gente vendendo ela aqui mesmo, no próprio sítio. E hoje o que eu produzo aqui, que eu tenho pesca e pague, né? E tenho um restaurante. E aí o que eu produzo não me atende hoje. Eu engordo 10 mil tilápias por ano. E dá para fazer umas 4 toneladas. E hoje eu ainda tenho que comprar de terceiros. Percebendo o potencial agrário e ao mesmo tempo turístico da região, Cláudio resolveu juntar as duas coisas. Montou um restaurante e uma pousada em sua propriedade. Por semana, até 150 pessoas procuram o local para se hospedar e degustar os pratos inventados pela família de Hoover. Na realidade, tudo começou com essa tilápia. A tilápia a gente abriu o Pesca e Pague. Do Pesca e Pague, pessoas que vieram, começaram a frequentar o sítio e também queriam não só pescar essa tilápia e levar embora, eles queriam saborear ela aqui. Virou refeição, a gente já improvisou um pequeno restaurante, um local que já funcionava como um barzinho, que atendia um campo de futebol. A gente já tinha um local, né? Uhum. Aí a gente achou... A pessoa pedia para preparar esse peixe, acabamos preparando esse peixe e a gente viu que estava virando um sucesso. Precisamos ampliar e fazer um restaurante, quando nós estamos aqui hoje. E com isso a gente começou com um casal que veio pescar e ele trouxe mais pessoas. E hoje a gente atende aí até 150 pessoas no final de semana. Uma das principais iguarias do cardápio é a tilápia aos 4 queijos, feita com produtos da região. Ainda pela zona rural é possível encontrar diversas cachoeiras e quedas d'água, que realçam ainda mais as belezas das matas do município. A mais famosa, a Cachoeira do Galo, fica a apenas 10 quilômetros do centro da cidade. A cascata tem 70 metros de altura e, apesar da força, oferece condições favoráveis para o banho. Isso porque, em frente à cachoeira, formam-se pequenas piscinas naturais. Mas o grande ponto turístico de Domingos Martins é o distrito de Pedra Azul. Isso graças aos aspectos tradicionais da colonização italiana e aos atrativos naturais. O clima da localidade foi eleito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como um dos 3 melhores do mundo. O Parque Estadual da Pedra Azul foi criado para proteger um conjunto de valores culturais, onde se destaca a Pedra Azul, que deu nome ao distrito. De formação de granito e gneiss, tem 1.822 metros de altitude e pode ser vista desde a BR-262. E foi ao redor da Pedra Azul que hotéis, cafés e pousadas se instalaram para aproveitar a beleza da região. Esse percurso, de 8 quilômetros, é conhecido como Rota do Lagarto. Outra opção para quem visita Pedra Azul é fazer o roteiro turístico da Siriema, na estação agroecológica Domaine-Île-de-France. Nós entendemos a propriedade como um organismo agrícola. Não é uma propriedade agrícola, ela não tem que ser só rentável. Ela tem que gerar também paisagem rural,
ela tem que gerar bem-estar, ela tem que gerar um alimento limpo, né? Ela tem que gerar saúde, ela tem que gerar proteção, né? Ao ambiente, às águas, a floresta, a terra, os rios, nessa composição toda. Saindo de Pedra Azul, é possível ver que o turismo rural em Domingos Martins não é apenas calmaria. Muitas pessoas aproveitam a abundância de águas do interior do município para a prática do rafting. Nós já estamos com o rafting há 12 anos, então ocorre de pessoas voltarem, né, fazer diversas vezes, e pessoas novas que estão sendo informadas ou comunicadas e tal, ou através de amigos e que estão fazendo. Antes de cair na água, muita preparação e adrenalina já em alta. Os aventureiros recebem uma série de instruções para encarar as correntezas com a maior segurança. Este grupo de turistas veio pela segunda vez para encarar o desafio. A experiência foi tão boa que eles já fazem questão de voltar. Cara, foi muito emocionante. Tem uma parte que a gente faz uma espécie de surf no rafting, que a gente fica lateralmente a corredeira, parece que o barco vai virar. E muita emoção, o coração batendo forte, respiração ofegante, o instrutor dando as instruções, muito bacana, show de bola. A natureza é mesmo um espetáculo à parte em Domingos Martins. Até na parte central do município é possível se encantar. Prova disso é a Reserva Natural de Propriedade da família Kautsky, mantida pelo Instituto Roberto Kautsky. Foi aqui que o biólogo e ambientalista encontrou parte das 130 espécies de orquídeas descobertas e catalogadas por ele. Por esses feitos, Kautsky é o maior nome da biologia vegetal no Brasil. Até hoje, a família possui um grande viveiro, mantendo a tradição. Eu digo o seguinte, isso é uma coisa de paixão, né? É óbvio, eu gosto de orquídea, mas é diferente de você ter paixão por orquídea igual ele tinha. Então é difícil para mim tocar um trabalho desse. Então, com a criação do Instituto, a gente está tentando continuar esse trabalho com várias ações ambientais, não só de cuidar das orquídeas dele, quer dizer, a construção de um novo orquidário agora, a gente vai estar separando as plantas que ficavam aqui com ele e tal, vamos colocar algumas espécies nesse orquidário, mas manter principalmente a reserva, que foi onde ele, ao longo dos anos, a grande maioria talvez metade ou um pouco mais da metade das plantas e das descobertas deles ocorreram na nossa própria reserva. E, quer dizer, cuidar de tudo isso, cuidar do acervo, né? De toda a história, os documentos, são muitos documentos que tem catalogados, fotografados, todos escaneados, tal, para não se perder. Estamos organizando isso tudo, né? Mas isso era uma vontade expressa dele já. Ele já falou isso em 2000, 2002, que tinha essa preocupação, e a gente, na medida do possível, está dando continuidade a isso, né? Com as ações do Instituto. O Instituto é uma organização da sociedade civil de interesse público e busca a harmonia do homem com a natureza, inspirado na história e no trabalho do naturalista Roberto Kautsky, morto em 2010. Esse respeito pela natureza não é só visto na família Kautsky. É o que mais chama a atenção nos moradores de Domingos Martins. E não podíamos terminar a nossa viagem sem ouvir a população deste município, que encanta pela tradição, pelo clima, pela beleza exuberante e, é claro, pelas pessoas que vivem aqui. Eu gosto de morar aqui porque é frio, é bonito e porque as pessoas são muito simpáticas. É uma terra muito agradável, você está no meio da natureza, a qualidade de vida de Domingos Martins é imprescindível. Eu gosto do movimento, assim, né, da distração que tem aqui de vez em quando, né? Tá bom.